Oi, hoje a gente vai gravar mais um vídeo da série de Humanas do Enem e hoje especificamente sobre Sociologia Emily Durkheim. Emily Durkheim, ele nasceu em 1858 e morreu em 1917 quais são as ideias dele? Ele foi completamente inspirado no positivismo da aula anterior do Auguste Comte. Por quê? Até a maneira como ele analisa as coisas é parecida com o método do Auguste Comte de separar as coisas. O Emile Durkheim tem um negócio do fatos sociais que separa, ele enxerga a sociedade como uma coisa para ser estudada, não exatamente como parte dela. Ele vê a sociedade como uma coisa individualista, um organismo vivo natural. Isso é parecido com o negócio do Auguste Comte de fatos concretos, fatos sociais, uma coisa parecida. Quais são as teorias de Emile Durkheim? Nessa coisa de estudar a sociedade, ele separa a sociedade em dois tipos de organização que tem de solidariedade. Solidariedade, no caso, é o solidário, no caso, né? É o coletivo, a sociedade em si. A maneira solidária de agir, digamos assim. Existem dois tipos de solidariedade para Durkheim, que é a solidariedade mecânica, que é pré-capitalista. Por exemplo, na antiguidade, na pré-história, quando os humanos se organizavam e dividiam o trabalho naturalmente entre homens e mulheres de um jeito mais rústico, sabe? Daquela divisão de trabalho, homem trabalha, mulher fica em casa. Essa é a solidariedade mecânica, a coisa mais natural que o ser humano se divide. Agora, a solidariedade orgânica é estranho, né? Porque o orgânico é mais natural e o mecânico é... Quer dizer, o mecânico é o natural e o orgânico é o mecânico, porque a sociedade orgânica é as dos dias atuais, pós-capitalismo, onde a gente tem divisão do trabalho em escalas diferentes, de acordo com as suas habilidades, de acordo com, sabe, trabalho mesmo. Por exemplo, eu sou estudante, eu tenho meu papel que eu cumprir. E eu sei esse papel, e esse papel não é uma coisa definida pra mim naturalmente, é uma coisa que eu faço, entendeu? E que contribui por um todo. Então, na sociedade orgânica, qualquer coisa contribui para um todo. Então, você precisa ter os estudantes para ter os professores, precisa ter os professores para ter... Sabe? É tudo conectado na sociedade orgânica. Na sociedade mecânica, as coisas eram um pouco mais separadas entre homens e mulheres, mas era menos complexo. A sociedade orgânica é uma coisa mais complexa. A solidariedade orgânica, né? Além dessas coisas de solidariedade, Durkheim também fala sobre o suicídio, né? Ele acha que o suicídio é uma coisa que acontece em todas as sociedades. E eu acho que... Eu não sei dizer se quando ele fala suicídio, ele quer dizer suicídio mesmo, a pessoa tirar a própria vida. Eu acho que é isso que ele quer dizer mesmo. E não no caso de, da quebra da sociedade como conhecemos. Esse da quebra da sociedade como conhecemos, eu acho que é um ponto que o Durkheim entra, mas não na parte do suicídio. Eu vou chegar lá, mas existem três tipos de suicídio para Emile Durkheim. Eles são... Peraí, eu tô com a memória ruim aqui. Existem três tipos de suicídio: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio amônico. É amônico? Anômico. O que é cada um? O suicídio egoísta
é quando o indivíduo se sente melhor do que a sociedade. Não melhor exatamente, mas o ego dele é maior que a sociedade. Ele se sente tão bom que ele nem deveria existir ali. Eu acho que é uma coisa assim. O ego dele é maior que o ego da sociedade em si, entendeu? Agora, o suicídio altruísta é que o ego da sociedade é maior. E ele morre por isso. Ou porque ele se sente inferior à sociedade, mas não necessariamente inferior, ele dá a sua vida pela sociedade, entendeu? Como um exemplo para isso? Não necessariamente quando ele fala que ele se sente inferior à sociedade, mas ele dá a sua vida pela sociedade. Por isso que ele é altruísta, entendeu? O egoísta, ele simplesmente acha melhor que a sociedade em si. E aí agora o suicídio anômico. Antes de eu entrar no suicídio anômico, eu queria explicar o que é anomia para Durkheim, porque eu acho que vai fazer mais sentido o suicídio anômico depois disso. A anomia para Durkheim é o conceito que ele diz ele inventa quando uma sociedade acontece uma mudança brusca, bruta. Ou então o processo de evolução, porque ele é positivista, né? E aí acredita que a sociedade evolui e no suicídio. Não. Na anomia, ele acredita que houve uma quebra, uma interrupção na evolução da sociedade. E essa interrupção faz com que sobre o suicídio agora, faz com que a pessoa não tenha mais esperança na sociedade e tire a própria vida. Esse é o suicídio anômico, que a pessoa perde a esperança na sociedade. E ele diz que o suicídio anômico acontece na maioria das vezes por questões da anomia, que é quando ocorre uma grande crise, uma quebra na sociedade, e que essa crise causa o suicídio em massa, né? E um exemplo disso é o negócio que estava acontecendo nos Estados Unidos, na grande fome dos Estados Unidos, uma coisa assim, lá em 1900 e pouco. E nessa época, por causa dessa grande crise que teve, acho que é a grande crise de 45, uma coisa assim, é história, mas as pessoas lá ficavam, sabe, teve muito suicídio em massa naquela época por conta disso, né? Por causa dessa grande crise. E esse suicídio em massa, essa anomia, ela acontece somente na solidariedade orgânica. Porque a solidariedade mecânica, que é a menos complexa, que não tem todo o capitalismo, todo o negócio do trabalho, não tem como acontecer essa quebra da sociedade, quebra evolutiva, porque na solidariedade mecânica a sociedade ainda não evoluiu, né? Então não faz tanta diferença a quebra da sociedade, a crise, não faz tanta diferença para o indivíduo na solidariedade mecânica quanto faz na solidariedade orgânica. E entenderam? Basicamente é isso. Entenderam a solidariedade, a mecânica e a orgânica, e os conceitos dos suicídios, do egoísta, do altruísta e do anômico. E o conceito de anomia, né, é importante para o suicídio anômico.